Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre legumes. Quais legumes que você pode colocar, pode adicionar na alimentação do seu pet sem nenhum tipo de problema, independente dele ser normal, né, saudável ou ter algum tipo de doença. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito no meu canal, vem aqui, se inscreve, clica no sininho para ativar todas as notificações e deixa seu like para ajudar o canal. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre legumes. Quais legumes que a gente pode fornecer, que você aí na sua casa pode fornecer para o seu pet, junto com a ração, né? Ou misturada com os alimentos aí que ele consome, sem nenhum tipo de problema. Eu, gente, particularmente amo legumes, tá? Sugerir para os tutores e até para os veterinários, né? Para os colegas aí que às vezes ficam meio sem saber o que pode liberar de petisco para um paciente. Os legumes, porque os legumes, eles têm vários benefícios e a gente pode usar para uma infinidade de situações. Então, a gente precisa lembrar, quando a gente fala de legumes, primeira coisa, que eles são muito pouco calóricos. Ou seja, a gente pode colocar uma quantidade grandona de legumes para aquele pet. Às vezes, ele nem dá conta de comer tudo que a gente pode colocar, por serem muito pouco, terem muito poucas calorias. Então, essa é a principal vantagem dos legumes. Número 2, eles praticamente não contêm açúcar, carboidrato, como o amido, tá? Então, eles têm muito baixo carboidrato. O que eles têm de carboidrato é fibra. E a fibra acaba atuando de forma funcional no organismo. Então, a fibra ajuda a formar o bolo fecal, ajuda no processo digestivo, ajuda ali na microbiota intestinal, ali na seleção de uma microbiota mais saudável, né, por facilitar o crescimento de algumas bactérias. Então, os legumes, eles são baixos, quase não tem açúcar, e eles não têm amido, né, que é uma forma de carboidrato que, depois de ingerida, acaba sendo convertida em glicose. Então, eles não têm isso, tem muito pouco. Então, basicamente, eles são uma fonte de fibra, e a fibra acaba sendo super benéfica para o processo digestivo, para a saciedade, para uma infinidade de coisas boas ali no organismo. Número 3, os legumes, né, eles têm cada um deles tem uma série de compostos fitoquímicos, né, compostos bioativos que ajudam na saúde do pet. Então, eles têm compostos que podem ser antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Tem ali uma série de coisas que eles podem fornecer, mas principalmente compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que contribuem com a saúde do pet, independente ali do pet ser saudável, ter alguma doença. E isso é extremamente benéfico, tá? Principalmente se a gente usa o vegetal fresco, né? Recém-colhido, mas ou então se eu tiver o cozido em água, isso ajuda pra caramba e tem esses compostos que são super benéficos. E o número 4 é que eles são, sim, bastante palatáveis para cães, tá? Para gatos nem tanto, mas para cães, a maior parte dos cães adora legumes. E se o teu pet é daquele que não gosta muito, existem formas da gente cozinhar ele ali que pode aumentar a palatabilidade, facilitar a aceitação. Por exemplo, você pode pegar, colocar o legume e cozinhar com um pedaço de carne que ele goste, um pedaço de fígado, um pedaço, sei lá, de alguma carne que seja mais saborosa, mais cheirosa, coração, moela, né? Normalmente as vísceras, elas acabam tendo um cheiro, um gosto mais forte. Você coloca naquela água, cozinha o legume junto com aquela carne e depois até você pode bater esse caldo, essa água, com essa carne e misturar no legume mesmo. Então, fazer meio que como se fosse uma conserva, né? Deixar o legume na tua geladeira,
os palitinhos, por exemplo, dentro desse molho, que tem uma água, esse caldo com uma carne batida, e usar como petisco, tá? Você tá usando legume, mas ela tava ali num caldinho de carne, e isso aumenta a palatabilidade, por exemplo. Então, existem várias formas da gente tornar aquele legume palatável, mesmo para os cães que não curtem tanto um legume, tá? Então, tudo isso são, enfim, para mim, são vantagens, assim, que trazem aos legumes uma vantagem gigantesca em relação a qualquer outro petisco. Porque se a gente estiver falando de petisco industrializado, esquece, né? Lotado de aditivos, não são balanceados, vai ter coisa ali que não é legal que o teu pet esteja comendo no dia a dia. Eu não gosto de petisco industrializado, independente da marca, não gosto, tá? Então, eu acho que é uma coisa totalmente dispensável e a gente pode colocar no lugar os legumes, tá? Ou frutas, ou algum outro petisco natural que tenha um valor nutricional muito melhor e não tenha aditivos e outras coisas que os industrializados possuem. Bom, então temos aí essas várias vantagens. Então eu vou citar aqui alguns dos legumes que eu amo e que eu recomendo para os pets. E depois na legenda desse vídeo vai ter ali as quantidades sugeridas que você pode usar com base no peso do teu animal, tá? Então eu vou falar aqui para vocês alguns dos legumes que eu gosto muito para serem usados, seja misturado na ração, seja como petisco. Número 1, chuchu. Número 2, abobrinha. Número 3, abóbora, cabotiá ou qualquer uma delas. Número 4, berinjela. Número 5, brócolis. Número 6, couve-flor. Número 7, cenoura. Número 8, beterraba. Número 9, vagem. E número 10, pode ser shiitake, shimeji, qualquer um desses cogumelos aí que a gente costuma consumir, tá? Qualquer um deles pode ser usado. Então, número 10, os cogumelos comestíveis. Então, aí, ó, foram 10 opções de legumes que a gente encontra facilmente em qualquer feira, em qualquer supermercado e que você pode incluir tranquilamente na alimentação do seu pet. Se o teu pet tiver alguma doença gastrointestinal, alguma situação que demande de uma alimentação, esteja num acompanhamento, né, de uma alimentação mais criteriosa, é óbvio que você vai ter que perguntar para o veterinário ou para o nutrólogo se você pode usar esses alimentos, tá? Então, o que eu tô falando aqui é que, de uma forma geral, cães e gatos saudáveis, ou mesmo com boa parte aí das doenças que a gente vê na rotina, podem consumir sem nenhum problema. Mas, na dúvida, pergunte para o veterinário, pergunte para o nutrólogo se o teu pet pode consumir esses vegetais, se não teria nenhum tipo de problema, tá? Então, todos eles, gente, são super bem-vindos. Aquela história que eu falei, baixa caloria, pouco ou nada de carboidrato, pouco ou nada de açúcar, ricos em fibra, né? Ajudam no processo digestivo e ainda, além de tudo, tem compostos fitoquímicos que contribuem com a saúde e com o bem-estar do teu pet. Então, usem e abusem desses vegetais e parem de usar petisco industrializado, gente. Parem de usar. Fruta. Qual que é o problema da fruta? O problema é que fruta tem muito açúcar, tá? E acaba sendo muito mais calórico. Então, o grande problema, o que limita a questão da fruta é a quantidade. O legume eu consigo usar uma quantidade maior e é o que eu falei pra vocês. Se o pet de vocês é daquele que não gosta tanto assim desses legumes, experimenta fazer esse teste de cozinhar com um pedacinho de carne. Você pode usar ervas aromáticas, alecrim, manjericão, salsinha, coentro, né? Essas ervas que aumentam o odor, porque pro cachorro e pro gato o que importa é o aroma. E você pode deixar esse caldinho com carne, com essas ervinhas,
no pote, né? E deixar os legumes mergulhados nele para passar esse gostinho e usar esses palitinhos de legumes como petisco. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, seu pet vai adorar e não vai rejeitar nenhum legumes nunca mais, tá bom? E antes da gente finalizar, só vou falar uma coisa pra vocês. Vocês viram que dentre as 10 opções que eu dei pra vocês, não tinha carboidrato. Então, não tinha batata, não tinha batata doce, não tinha inhame, não tinha mandioca, tá? Por que mandioquinha? Porque, embora sejam legumes, esses ingredientes são fontes de carboidrato, são riquíssimos em carboidrato, em amido, e aí a gente precisa, não pode dar de uma forma liberada, assim, que nem eu tô falando dos legumes, por conta de serem muito calóricos. Então, não incluam tudo que eu comentei aqui pra vocês, são relativos a esses 10 vegetais que eu mencionei, mas não inclui os carboidratos, batata doce, isso tá fora do que eu falei pra vocês, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixa seu like e até a próxima.